Selva Aluno EBAS 2021, Onço 66 Rocha. Vamos prosseguir aí em nossa análise do conteúdo programático aí do nosso estágio. Vamos ver as instruções de número 2 e 3, Psicologia da Sobrevivência. Sobre os aspectos psicológicos da sobrevivência, deixa eu só apagar isso aqui. Os aspectos fisiológicos da sobrevivência, né? É complicado, né? Porque são várias linhas linhas psicológicas, né? Mas das coisas que mais se vê em situação de sobrevivência, a gente situou aqui mais ou menos um quadrado, né? Tá um retângulo aqui, né? Mas por falta de espaço eu precisei achatar, tá? Eu precisava pôr tudo aqui nesse slide. Nós vamos chamar ele de quadrado maldito, né? Que se você cair nele, né? Se você cair nele, você tá danado, literalmente, né? Tá danadão aí, né? Porque realmente é de uma periculosidade, né? Medonha, tá? Depois eu vou passar aqui para vocês um comentário da palestra que o Coronel Leite falou para a gente lá no encontro que nós tivemos. E eu achei assim muito interessante, mas muito interessante mesmo, muito inteligente a maneira como ele colocou. Lógico, né? Quem tem uma vivência, né? A pessoa que tem uma vivência, ela consegue realmente ver além, tá? Mas o quadrado maldito aí, ele entra o seguinte: quando você se vê em uma situação de sobrevivência, a primeira fase que você entra é a fase de negação. Isso não pode estar acontecendo comigo, né? Não, eu não mereço isso, alguma coisa assim, tá? O segundo aspecto aí é que o seu corpo responde a isso, tá? Através da ansiedade. Aí você só vai descendo abismo, né? Descendo abismo abaixo. Depois da ansiedade, ele se concretiza e vira o medo. E o medo, ele vira o pânico. E quando você entra em pânico, você já nem pensa mais. O seu corpo ele já absorve uma maior carga de adrenalina, consequentemente ele já fadiga mais rápido e assim a sua cabeça te mata, tá? Então, muito cuidado em campo, ok? Eu não sei como vocês estarão dispostos aí no campo escola, tá? Mas muito cuidado com isso, trabalhem sempre o psicológico, ok? Tem o hábito aí de extravasar as suas emoções, seja cantarolando, assoviando, seja, né, fazendo alguma coisa. Cada um às vezes se distrai de um jeito, né? Ou mesmo tem pessoas que conversam sozinhas, né? A questão tem que dominar esse quadrado maldito, tá? Que pode levar realmente à morte. A unanimidade na questão psicológica da sobrevivência entre os especialistas aí é exatamente a vontade de viver, tá? Essa vontade de viver, ela pode fazer muita coisa num ambiente inóspito, tá? Ela pode gerar uma sobreforça aí inimaginável para o sobrevivente, ok? Isso parte do princípio da valorização da vida e do foco na sobrevivência. Então você tem que amar a vida para querer sobreviver, tá? Pessoa com tendência suicida, por exemplo, é complicadíssimo se analisar esse quadro, tá? Uma pessoa, de repente, ela já tem problemas aí psicológicos, né? Ela tem problemas de surto, ela tem problema aí de depressão, alguma coisa assim, e de repente ela se vê numa situação de sobrevivência. Ela não vai aprender a dominar os pontos fracos dela naquela hora, tá? Então é necessária a valorização da vida, querer viver, tá? Querer sair daquele ambiente. Sobrevivência significa sair, né, da zona caótica, tá? E também o foco em sobreviver. Não pode se distrair com outras coisas, não pode achar que está no parque, né? Não pode agir com irresponsabilidade, não pode agir com imperícia, tá? Não pode querer fazer rapel com corda tecida de material que você não sabe, né? Então é complicado, pessoal, muito complicado. E eu vou falando aqui, o vídeo tem que ser
ele tem que ser curto, mas vem cada passagem assim na cabeça que a gente pensa em comentar, mas tem que manter o foco. Vamos focar aqui na matéria, ok? Bom, vamos lá. O que o Coronel Leite nos passou? Deixa eu limpar aqui. Deixa eu limpar aqui, vamos lá, novamente. Acho que aqui tá mais fácil assim. O Coronel Leite falou assim, bom, vamos lá, o que ele passou pra gente, o que eu aprendi. A sobrevivência é o seguinte, vamos colocar aqui. A sobrevivência, ela é o seguinte, ela trata do ponto exato onde eu estou, ok? Até o meu objetivo. Ok? Tenha isso em mente. Quando você está em sobrevivência, você tem que parar e falar, eu estou aqui. Ok? E eu quero chegar aqui. Ok? Quero de preferência vivo, não carregado. Ok? Tenham sempre isso em mente. O que acontece? Qual é a única coisa que pode se colocar entre você e o seu objetivo? Sabe quem é? É a desistência. E como é que essa desistência ela ocorre? Né? Aí ele enumera três pontos, 3 aspectos, ok? Sendo que o primeiro aspecto entra mais ou menos naquela fase da negação que nós vimos, né? O que eu estou fazendo aqui? É a pergunta que faz, né? Tudo começa, né, com essa perguntinha. O que eu estou fazendo aqui? Ok? Ele chama isso de fase de reflexão. Quando você para pensar. Quando você for parar para pensar em sobrevivência, você tem que parar para pensar tecnicamente, né? Lembra que eu falei de foco em sobreviver, né? Então, a reflexão tem que estar voltada para a sobrevivência. Ela tem que estar voltada para o objetivo e não para onde você está. Quando isso acontece, você vai se perguntar. Essa primeira pergunta já vai gerar a segunda pergunta. A segunda pergunta, ou a segunda fase, né, é a fase da desculpa, segundo ele. E essa desculpa é interessante que é só a pessoa que acredita. Ela começa a achar defeitos, né? Ela começa a colocar defeito nas coisas. Às vezes ela tem até um bom equipamento e começa, não, esse equipamento aqui não funciona, é uma M, né? E ela começa ali a se conscientizar de algo, né, que na verdade não existe, mas é um pretexto. Opa! É um pretexto. Esse pretexto vai levar à fase 3. Se ela acreditar nessas desculpas, né, se ela se convencer dessas desculpas, né, ela vai acabar, ou se ela encorpar, né, se ela alimentar essas desculpas, ela vai entrar no processo de autoconvencimento. E ela vai chegar e dizer assim, quer saber de uma coisa? É essa mata que não presta. Eu sou bom, mas aqui tudo está conspirando contra mim, eu não nasci para isso, eu não mereço isso e eu estou caindo fora, né? Então, o processo de desistência, ele passa ou perpassa, né, por essas três fases, tá? A fase da desculpa, a fase da reflexão, a fase da desculpa ou do pretexto, né, e a fase do autoconvencimento. E aqui mora o perigo, né? Porque ela pode perfeitamente contaminar outras pessoas, no caso de sobrevivência em grupo, tá? Outras pessoas podem comprar a ideia, tá? Isso porque, né, nós voltamos aí à instrução de número 1, né? Isso porque a televisão vende uma sobrevivência fácil, tá? Então, muita calma nessa hora, tá? Dirija os seus pensamentos, as suas reflexões, a sua concentração ao momento que você estiver vivendo,
para que você tenha a concentração, a aptidão que é necessária para você focar tanto em sobreviver, né, como focar também nas prioridades que você vai ter que tomar naquele próprio estágio, naquele cenário imediato que você cair. Ok? Bom, pessoal, deixa eu ver aqui, eu acho que é basicamente isso, a vontade de viver, é o âmago da sobrevivência, exatamente. E nós vamos ficando por aqui, nesse comentário das instruções 2 e 3 do módulo 1, tá? E tenha sempre em mente que nós estamos estudando isso para que nós possamos conviver em harmonia com a floresta e estar preparado para ajudar a quem precisar. Até a próxima aula aí. Selva!